Bom, então eu sou a Beatriz, sou acadêmica do curso de Enfermagem, Bacharel e Licenciatura da UniOeste, e sob orientação da professora Angélica Soares, nós realizamos a pesquisa da análise quantitativa dos neurônios mioentéricos intestinais do ilho de ratos submetidos a exercício aeróbio e anaeróbio. Então é um fato que a inatividade física contribui para diversas doenças crônicas, como, por exemplo, a perda das capacidades funcionais com o envelhecimento, a síndrome metabólica, a obesidade, a diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, doenças do trato gastrointestinal, o câncer e várias outras. No entanto, a prática regular de exercícios físicos influencia vários tecidos e órgãos do nosso corpo, promovendo adaptações tanto celulares quanto sistêmicas. Então, no sistema nervoso central, ela promove fatores neurotróficos, que seria o desenvolvimento e sobrevivência dos neurônios. Também estimula a neurogênese, que é a produção de novos neurônios. No entanto, no sistema nervoso entérico, a ação do exercício físico ela é controversa. Alguns estudos, como por exemplo, um estudo realizado com ratinhos infectados pelo Trypanosoma cruzi, que é a doença de Chagas, no grupo estimulado a exercício físico, mostrou a hipertrofia neuronal, ou seja, esses neurônios intestinais aumentaram de tamanho, prevenindo a perda por apoptose. No entanto, um outro estudo, realizado com animais saudáveis, estimulados a exercício físico de alta intensidade, ocorreu a atrofia neuronal, ou seja, os neurônios diminuíram de tamanho, e a isquemia intestinal, sugerindo que ocorreu a perda por apoptose. Então, os neurônios mioentéricos inervam o músculo liso do trato gastrointestinal, promovendo alterações na motilidade e na expulsão de patógenos, trazendo implicações para a saúde geral. Com base nesses resultados conflitantes entre estudos, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar a influência do exercício aeróbio e anaeróbio na densidade neuronal da população total de neurônios mioentéricos do ilho de ratos. Então, foram utilizados 16 ratos Wistar macho com 12 semanas de idade e peso entre 250 e 350 gramas. Eles foram divididos aleatoriamente em 3 grupos. O grupo controle, que não sofreu nenhuma intervenção. O grupo natação, que foi estimulado a exercício físico aeróbio na piscina, ou seja, eram colocados no máximo 3 ratinhos na piscina, na água numa temperatura de 31 graus Celsius, e eles tinham que nadar. Na primeira semana foi uma semana de adaptação, então não tinha nenhum peso, mas nas semanas posteriores foi colocada uma sobrecarga de 3 a 5% do peso corporal. Então era amarrado um pezinho no rabo do ratinho. Essa sobrecarga foi realizada assim. Nas primeiras 3 semanas, eles realizavam a natação por 5 minutos. E nas semanas posteriores, era aumentado 5 minutos progressivamente, a cada semana. E no grupo escada, foi realizado exercício anaeróbio de subida em escada. Então, os ratinhos tinham que subir a escada inteira. Na primeira semana também, eles não tinham nenhum pezinho, mas nas semanas posteriores foi utilizada sobrecarga progressiva de 25% a 100% do peso corporal. Então, eles realizavam de 8 a 10 repetições, que constavam uma série, e realizavam também de 3 a 6 séries. Então, a cada série, eles descansavam em torno de 2 minutinhos e realizavam a próxima série. Então, o protocolo de exercícios foi realizado durante 9 semanas, em dias alternados. Então, um dia eles praticavam exercício e no outro dia eles descansavam. Após esse período, os animais foram eutanasiados. Foi realizada uma laparotomia, onde ocorreu a coleta das gorduras corporais e a coleta do intestino e mensuração do intestino delgado. Também houve a separação do ilho e a mensuração da sua circunferência. Então, o ilho foi submetido à técnica de Giemsa, para evidenciar a população total de neurônios mioentéricos. A primeira etapa dessa técnica é a etapa da fixação, como mostra aqui na imagem. Então, o ilho, a gente amarrou uma das pontinhas e colocou a solução fixadora ali dentro, e amarrou outra pontinha, e ela ficou ali dentro por 24 horas. Após esse período, a gente passou para a etapa de microdissecação, onde, num estereomicroscópio, a gente dissecou a camada mucosa e submucosa, dando evidência apenas para a camada muscular e para o plexo mioentérico. Após isso, a gente realizou a etapa da coloração, onde eles foram submetidos a um recipiente com a tintura e foram agitados por 24 horas, como mostra aqui na imagem. Após essa etapa, foi realizada a montagem das lâminas, onde a amostra passou por uma desidratação por álcool e diafanização por xilol, que é uma maneira de você conservar a amostra.
e também foi realizada a lâmina pelo uso de resina. Após isso, então, foi realizado 30 fotos de cada animal, de cada lâmina, e a quantificação, que seria a contagem dos neurônios de cada foto. Após esse período, então, a gente analisou estatisticamente os dados por meio do teste do Honeywell ANOVA e pós-teste de Tuggy, considerando diferença significativa se P fosse menor do que 0,05. Então, os nossos resultados foram, por exemplo, o peso corporal, que não houve diferença significativa entre os grupos, o que foi muito parecido com o que a gente observou num estudo de ratos submetido ao exercício de corrida em esteira, o que significa que nossos animais estimulados a exercício físico não emagreceram. Outro ponto foi a gordura retroperitoneal e a gordura perigonadal, que também não houve diferença significativa no grupo escalada e natação em relação ao grupo controle, o que infere que os depósitos de gordura não foram mobilizados nos animais exercitados. Outro fator que a gente analisou foi o comprimento do intestino e o diâmetro do íleo, e esse também não teve alteração nos grupos estimulados de exercício físico em relação ao grupo controle. Outro ponto que a gente analisou, microscopicamente, foi o arranjo dos neurônios mentéricos. Ele também não diferiu, pois eles continuaram agrupados por gânglios, interligados por feixes de fibras nervosas nos 3 grupos. O nosso resultado principal foi a quantificação neuronal, a densidade. Então, a densidade foi maior nos grupos exercitados. E esse resultado é muito parecido com o que a gente analisou em outros estudos, nos quais camundongos treinados apresentavam maior porcentagem de neurônio mentérico quando comparado ao grupo sedentário. Como a gente pode ver aqui no gráfico, os grupos estimulados de exercício físico apresentaram uma diferença significativa em relação ao grupo controle, o que significa que houve mais neurônios mentéricos nos grupos de exercício físico do que no grupo controle. Porém, entre o exercício anaeróbio e aeróbio não houve diferença significativa, o que sugere que os dois são eficazes. Então, esse resultado pode representar um aumento real dos neurônios, porque o tamanho do intestino e o diâmetro do íleo, como eu falei anteriormente, eles foram constantes, então isso reduz a chance de dispersão neuronal. Como o tamanho não diminuiu, não tem chance dos neurônios terem se agrupado. Então, é possível, com isso, que o exercício influencie o processo de reposição neuronal. Alguns estudos sugerem a neurogênese no sistema nervoso entérico. Seria, mesmo com a perda por apoptose dos neurônios durante a vida adulta, o número ainda é constante, o que sugere que esses neurônios são substituídos a partir de células precursoras, que seria a neurogênese. E uma influência positiva nesse processo iria indicar um efeito benéfico a longo prazo, porque, visto que os neurônios diminuem com a idade, a produção de novos neurônios iria ser muito positiva. O estudo também descreve efeito neuroprotetor do exercício, porque ocorre o aumento da expressão de fatores de crescimento e angiogênese ao nível encefálico. Porém, ao sistema nervoso entérico, ocorre a expressão de fatores inflamatórios e alteração na microbiota. Ocorre a redução desses fatores. Então, ocorre a redução da inflamação e de alterações na microbiota, dessa forma protegendo os neurônios. Com isso, a gente conclui que a realização do exercício físico aeróbio e anaeróbio aumentou a densidade neuronal no plexo mientérico do íleo de ratos, sugerindo efeito benéfico e protetor sobre a inervação intrínseca intestinal. Então, nós, os autores, agradecemos à Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste, e à LABEF, que é o Laboratório de Biologia Estrutural e Funcional da UniOeste.